Olá, artesã! Nesse passo a passo eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa em fio de malha. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Esse passo a passo ficou bem tranquilo para ser seguido por iniciantes. Essa bolsa ficou com um espaço interno bem bacana, ficou super levinha também. E aqui o espaço dela por dentro, olha como ficou. Eu utilizei aqui um fechinho de imã para fazer o fechamento da bolsa. A parte de baixo dela, a base, a gente vai fazer ela quadradinha. E a lateral dela. E aqui a parte de trás, ela nem fica com marcas de fechamento nem nada. Bem tranquilo de ser feita essa bolsa e fica com um resultado bem lindo. Eu acrescentei esse tassel aqui, que ele é opcional. Se você quiser colocar, vai ficar bem bacana também. E a bolsa é toda trabalhada nesse ponto relevo, é um ponto fantasia, que deixa esse aspecto bem bonito e diferenciado na bolsa em fio de malha. Eu optei por utilizar uma alça pronta, mas ela também vai ficar super bonita se você utilizar uma alça em fio de malha. Para prender essa alça na bolsa, eu utilizei uma argola articulada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque aqui nós temos vídeos novos toda semana. A bolsa ficou medindo aqui um comprimento de 24 centímetros e uma altura de 19 centímetros. Dá para você customizar e fazer ela no tamanho que você preferir. A base dela ficou com 20 centímetros de comprimento e uma largura de 11 centímetros. Durante a aula eu vou te explicar como você consegue fazer maior ou menor essa bolsa. Vou te mostrar novamente como é que ficou o espaço aqui dentro, o espaço interno dela, fechinho de imã. Dá para colocar um outro tipo de fecho também da sua preferência, pode ser até um fecho aqui por fora. E também coloquei a minha etiqueta em couro sintético aqui com a logo do meu ateliê. Agora vamos lá, vamos à lista de materiais. Para a confecção dessa bolsa eu utilizei 570 gramas, já contando aqui com o meu tassel. Eu utilizei aqui camurça e geleia de damasco. Todos os dois fios são da marca Meliá. E a Meliá é um fio de malha premium de 35 milímetros. É um excelente fio para trabalhos em crochê, dá uma super estrutura, tem elasticidade na medida certa e é super gostoso de trabalhar. Esse fio de malha ele já vende em diversas lojas no Brasil inteiro. E para você saber se esse fio já está vendendo aí perto de você, basta acompanhar a Meliá lá pelo Instagram, que lá eles estão atualizando todos os dias as lojas que eles já vendem e as lojas novas que eles estão começando a vender. De repente tem uma loja bem pertinho de você e eu vou deixar o arroba deles aqui para vocês poderem acompanhar eles para saber se já tem uma loja aí pertinho de você vendendo esse fio. Se você não encontrar esse fio próximo de você, você consegue comprar na internet, lá na Shopee, na loja da Tagliarte. Eles enviam para o Brasil inteiro. Além de fio de malha, eles também têm linhas de etiquetas para artesanato, bases em MDF para crochê e muito mais. O link da loja eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Para a confecção dessa bolsa eu utilizei uma agulha de crochê tamanho 7. Utilizei uma agulha de tapeçaria, essa minha aqui tem um tamanho 13. Utilizei tesoura, a minha etiqueta em couro sintético. Para a alça da bolsa eu utilizei uma alça pronta em couro sintético, super em conta. Eu tenho uma loja na Shopee também que vende, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Para conectar a alça na bolsa eu utilizei aqui uma argolinha de 2,5 cm. Para fazer o tassel eu utilizei essa pecinha aqui, mais uma argolinha também igual essa da alça. Então foram 3 argolinhas de 2,5 cm. O fechinho aqui dentro, esse fechinho eu costuro com agulha de costura e fio de nylon. Mas é isso, se tiver mais alguma coisa que eu esqueci, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo toda a lista de materiais novamente. E agora bora lá começar o tutorial. Vamos iniciar aqui com correntinhas e você pode fazer a quantidade de correntes que você preferir, tá? No final aqui das minhas correntinhas, que eu vou fazer 14, eu vou te mostrar quantos centímetros ficou, porque aí se você quiser seguir o mesmo tamanho da minha, você pode seguir pelos centímetros. Então eu vou estar sempre te passando aqui as medidas. Para iniciar as correntinhas eu deixo uma sobrinha de fio aqui, pelo menos uns 8 centímetros. Estico esse fio assim, coloco a minha agulha aqui embaixo. Agora eu vou dar um giro na agulha até ela voltar aqui nessa posição de novo. Vai formar uma laçadinha, eu vou segurar essa laçada e vou puxar o fio aqui pra dentro. Formou aqui a laçada inicial, mais uma correntinha. Eu vou fazer agora mais 12 correntinhas.
Para você fazer uma bolsa maior do que a minha, basta que você faça mais correntes. Só sempre recomendo que faça um número par de correntinhas, mas a quantidade em si de correntes é indiferente, desde que sejam números pares. Essas 14 correntinhas ficaram medindo aqui pra mim 12 centímetros, com a agulha que eu tô trabalhando e com a tensão de ponto também que eu tenho, tá? Sempre faça um número par de correntes. E agora, depois de fazer o número par, que pode ser a quantidade que você quiser, aí você vai fazer uma corrente a mais. Essa corrente, ela já conta aqui na parte de cima e não essas aqui de baixo. Aqui nós vamos precisar ter número pares, tá? Contando, inclusive, com essa laçadinha aqui. Então, no total aqui agora, eu tenho 15 correntinhas. Aí, eu vou voltar aqui na terceira corrente a contar da agulha. Vou entrar aqui e vou laçar o fio, trazendo aqui pra frente. Aqui eu vou fazer um pontinho baixo. Eu vou fazer ponto baixo em todas as correntinhas aqui, ficando com 14 pontos baixos no final. Enquanto eu vou fazendo, vou deixar no mudo para que você consiga se concentrar. Dá para diminuir a velocidade do vídeo se você preferir. Aqui embaixo na tela tem uma engrenagem, você consegue regular o vídeo para ficar mais rápido ou mais devagar. Aqui na laçadinha eu vou entrar com a agulha também e vou fazer o último pontinho baixo. Então, a minha primeira carreirinha de ponto baixo ficou pronta e agora ela já tá medindo 16 centímetros de comprimento. Sempre que eu termino aqui, antes de a gente continuar, vamos fazer o seguinte: eu vou soltar essa correntinha aqui da agulha um pouquinho pra ela não escapar. Vou atravessar minha agulha assim, nessa correntinha aqui que tá saindo essa alça, lá embaixo dentro do último pontinho. Vou pegar essa pontinha de fio e vou puxar aqui pra cima. Pronto. Agora eu vou retornar nessa alcinha aqui, vou ajustar ela na agulha e vou continuar pra próxima carreira. Toda vez que eu for virar minha carreira, eu vou fazer o seguinte: eu viro meu trabalho, solta um pouquinho só essa correntinha pra não ficar muito pequeno esse ponto. E nós vamos trabalhar nesses espacinhos aqui, ó, entre os pontos. Também vamos fazer 14 pontos baixos. Então, eu entro aqui, essa pontinha fica aqui em cima. Quando eu vou fechar o ponto, ela já se esconde. Laço, trago até em cima a alcinha e fecho o ponto baixo. Na próxima, entra, laça, traz até em cima e fecha o ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo até lá no finalzinho, 14 pontinhos baixos. Até agora eu fiz 13 pontinhos baixos. E o último, ele fica um pouquinho diferente aqui, ó. Bem no finalzinho, vai ter essa correntinha aqui. Você coloca a agulha aqui e faz o teu último ponto baixo aqui. E a segunda carreira tá pronta. A partir de agora, é só repetição. Então, a gente vai fazendo até alcançar a largura da base que a gente quer. No final, a gente ainda vai fazer um acabamento de uma carreira de ponto, assim, também pra largura, tá? Então,
Aonde você parar, ainda saiba que vai aumentar um pouquinho mais. Pra virar, a gente faz assim, vira o trabalho, solta um pouquinho essa correntinha e começa tudo de novo. O último pontinho vai estar sempre aqui no cantinho, tá? E aí você entra aqui e laça o fio fazendo teu último ponto baixo. Terceira carreira concluída. Pra continuar a próxima carreira, vira o trabalho, começa tudo de novo. Geralmente eu faço 6, 7 carreiras aqui. Eu vou seguir fazendo aqui essa repetição pra não ficar muito grande o vídeo. Mas se você tiver dúvida, é só voltar um pouquinho antes aqui o vídeo que a gente só tá mantendo a mesma repetição, tá? Só cuida pra sempre contar os pontinhos, porque chega aqui no final, parece que não tem mais espaço pra trabalhar. E sempre tem esse último aqui escondidinho, tá? Pra não ficar torto a tua base. Então eu vou continuar aqui e já encontro vocês daqui a pouquinho quando eu fizer mais carreiras. Fiz aqui no total 2, 4, 6, 7 carreirinhas, tá? De ponto baixo, carreira vai e vem. Aqui ela ficou com uma largura de 10 centímetros até agora, só que a gente vai dar um acabamento. E aqui embaixo vai mais uma carreira de ponto baixo, então ela vai aumentar um pouquinho na largura. E aqui, 18 centímetros, ela também aumenta, que a gente também faz acabamento nesses dois lados. Então, agora vamos dar um contorno nessa parte aqui, nessa e nessa daqui, de pontinho baixo. Aqui na quina, a gente vai deixar ela um pouquinho mais redondinha. Então, eu vou colocar mais 2 pontinhos baixos aqui junto. 1 e 2. No mesmo espacinho que tava saindo o último ponto baixo, eu fiz mais 2, tá? Na mesma correntinha aqui, ó. Agora, pra cada carreirinha, pra cada separação de carreira, eu faço um ponto baixo também. Então, aqui, tá separando essa dessa carreira. Então, aqui eu coloco um ponto baixo. Aqui, eu coloco outro ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Aqui, outro ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. E aqui, nessa última correntinha, também um ponto baixo, tá? Que esse aqui já é o último da lateral. Então, eu fiquei com a quina. Aqui tem um pontinho já. Dos 3 pontinhos que tem aqui, esse último faz parte dessa lateral aqui. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Porque eu tinha 7 carreiras. Nesse último aqui, eu vou fazer mais 2 pontinhos junto. Pra fazer a minha voltinha desse canto aqui também, essa quina. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer ponto baixo aqui em cima. E nós precisamos ter 14 pontos aqui, contando com esse aqui e com o último que vamos fazer. Então, vamos fazer agora, já temos um, né? Vamos fazer mais 13 pontos baixos. Nós vamos pegar nessa correntinha aqui, ó.
14 pontinhos baixos, depois contando com esse último aqui da quina. Nesse último aqui eu também vou fazer uma quina, então eu preciso colocar 2 pontinhos junto com ele. 1 e 2. Fiz essa quina, agora eu vou fazer aqui 6 pontinhos para completar com esse aqui 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Esse último aqui, como a gente não vai fazer ponto baixo aqui em cima, porque vocês podem perceber que já tá certinho os pontos aqui, né? Bem alinhados. Então, a gente não faz aqui em cima. Nós vamos fazer somente mais essa quina aqui. Então, aqui eu tenho um ponto, eu vou fazer mais um somente, tá? Porque o terceiro da quina, ele já tá aqui. Então, não precisa. Agora, a gente vai cortar o fio pra encerrar com a base e poder subir a bolsa. Então, vamos cortar. Sempre que você cortar, deixa um pedacinho maior aí pra poder arrematar esse fio lá atrás, tá? Corta e vai puxar pra fora toda essa alcinha aqui. Com a agulha de tapeçaria, nós vamos finalizar aqui, onde ficou aberto, com uma correntinha igual a essas outras aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, depois desse terceiro ponto, dos 3 que teria aqui, ó, nessa quina, nessa corrente aqui, e levo esse fio aqui lá pra trás. E aí, eu ajusto, porque eu tô fazendo aqui a parte de baixo da correntinha, então ela tem que parecer com as outras. Então, eu arrumo bem certinho. E a parte de cima da corrente, eu vou fazer entrando aqui dentro dessa corrente que tá pronta aqui, ó. Quando eu entrar aqui, eu já empurro a agulha assim, lá por trás do pontinho. E levo o fio lá pra trás. Ó, vai ficar bem certinho assim, igual as outras correntinhas. Vou pegar essa correntinha, essa ponta de fio agora e vou esconder aqui por trás dos pontos. Então, eu vou vir aqui, passando assim. Só na parte de trás dos pontinhos, até esconder bem essa pontinha para que ela não escape depois, tá? Escondeu bem por trás dos pontinhos, você pode cortar o excesso. E aí, a base ficou pronta. E nós temos aqui uma base medindo 21 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Agora, nós vamos começar a subir a bolsa. A parte externa da bolsa é essa parte aqui, onde você olhando assim, você vê essas correntinhas. Então, essa parte, ela fica pra fora da bolsa. E aí, a gente trabalha desse jeito aqui, ó, com o avesso virado pra cima. Nós vamos pegar em qualquer correntinha, tanto desse lado aqui, quanto desse, tanto faz, mais centralizado, tá? Então, você vai pegar no meio da corrente, a correntinha tá aqui, você vai entrar no meio dela, pegando só aquela alcinha de cima. E aí, você também vai pegar essa alça aqui atrás, que tem atrás dos pontinhos. Todo pontinho vai ter essa alcinha aqui, ó. Assim, a gente deixa mais firme o ponto, tá? Então, coloquei a agulha ali, vou lá buscar meu fio. Vou deixar uma pontinha sobrando pra poder arrematar, prender bem essa pontinha aqui atrás e ela não escapar. Aí, vou puxar esse fio assim pra frente. Aí, eu laço o fio e vou fazer aqui um pontinho baixo. Novamente, na corrente seguinte, eu faço a mesma coisa. Entro na correntinha no meio, alcanço aquela alça lá atrás. Essa ponta eu já deixo em cima da agulha. Aí, eu laço o fio, trago pra cima, laço e fecho um pontinho baixo. No próximo, meio da correntinha, lá atrás também peguei a alcinha. Essa ponta fica em cima da agulha, laço o fio, não esquece de dar uma alturinha e fecha aqui um ponto baixo.
Essa é a repetição que a gente vai fazer nessa primeira carreira, tá? Então, é só isso. Só fazendo um pontinho baixo depois do outro. Sempre pega aquela alcinha lá atrás igual, tá? E dá alturinha no ponto aqui, pra que quando a tua agulha fique reta, essa alça e essa tenham a mesma altura. Aí os pontos ficam mais bonitos. E vamos seguir fazendo assim, um pontinho pra cada correntinha. Tá ficando assim. E aí, a gente vai continuar, então, fazendo essa repetição por todas as correntinhas, até chegar nessa última aqui. Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Fiz a minha primeira carreira de ponto baixo. Não tem problema se ela ficar meio levantadinha as pontas, tá? Porque depois, quando a gente faz ponto aqui em cima, vai pesar e aí vai ficar bem certinho. Agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso pontinho, que ele é um ponto meio alto, só que ele é feito diferente, então é um ponto fantasia. Aqui, a gente vai fazer o fechamento da carreira fazendo assim, ó. Fiz o último ponto baixo e soltei a correntinha que tava na agulha, soltei um pouquinho. Vou colocar minha agulha aqui, nessa corrente que vem depois do primeiro ponto. O primeiro ponto tá aqui, aí tem essa corrente que separa o primeiro do segundo ponto. Coloquei de dentro pra fora, alcanço essa alça e levo aqui pra trás. Essa alça precisa aparecer com a distância dessas correntinhas aqui pra não ficar marcado. Então, ajusta bem. Aqui, eu vou tirar minha agulha, vou passar minha agulha aqui embaixo dessa alcinha. Vou laçar o fio lá atrás e vou puxar aqui pra frente. Aqui, eu vou alcançar essa argolinha, vai ficar assim. Eu vou laçar o fio aqui por dentro. E vou fazer aqui meu primeiro pontinho baixo, que é como se eu tivesse feito embaixo da correntinha, tá? Aí, o ponto seguinte, ele é assim, ó. Você laça primeiro o fio na agulha. E você vai entrar aqui atrás das duas perninhas do ponto. Passando assim a agulha, ó. Aí, você vai laçar o fio por aqui, vai puxar pra cá. Chegou desse lado, você vai precisar trazer até em cima. Vai ficar 3 alcinhas, aí você laça e tira as 3 alças de uma vez. Próximo pontinho é embaixo da correntinha, um ponto baixo, tá? Aí, laça, dá alturinha e faz o teu ponto baixo. O ponto seguinte, eu laço o fio primeiro e entro aqui atrás dessas duas perninhas do ponto. Laço o fio, trago até em cima, laço e tiro as 3 alças de uma vez. O ponto seguinte vai ser na correntinha, então, na corrente seguinte eu entro e faço um ponto baixo. O ponto seguinte é um ponto meio alto aqui atrás, o ponto fantasia. Então, eu vou entrar aqui atrás desse ponto, laço o fio, trago até em cima, laço e tiro as 3 alcinhas. Daí, a gente vai intercalando o ponto assim. O ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo na correntinha. E o ponto seguinte, eu volto a fazer o ponto fantasia. Ponto baixo.
e o ponto fantasia no ponto seguinte. Então, assim é a repetição que a gente vai fazer a carreirinha inteira. Vamos manter essa repetição, então, na volta inteira. Chegando aqui no último ponto, eu volto aqui com vocês. Fiz essa carreira toda. Ficou assim, bem intercalado os pontos. E como a gente fez números pares lá na base, a gente consegue fazer bem certinho aqui, ó. Esse último foi um ponto fantasia e o primeiro é um ponto baixo na correntinha. Agora a gente vai fechar essa carreira e começar a próxima. Pra fechar a carreira, a gente solta essa correntinha. Pega a agulha na corrente que vem depois do primeiro ponto baixo. Aí você coloca essa alça na agulha e puxa aqui pra trás. Ajusta. Vou tirar minha agulha daqui. Vou passar aqui embaixo das perninhas que formam esse elo. E coloco esse elo na agulha. Vou laçar o fio lá atrás, aqui pra frente, uma alcinha. Vou laçar o fio na agulha. E nesse ponto aqui, que ele é um ponto baixo, e todos os outros pontos baixos, nós vamos fazer esse ponto fantasia. Então, aqui eu já começo fazendo um ponto fantasia. Então, lacei o fio, vou pegar aqui atrás desse pontinho, vou laçar o fio e vou trazer pra cima. Chegou aqui em cima, eu laço e tiro as 3 alças de uma vez. Agora, a gente vai intercalar assim, onde tem o ponto fantasia vai ser um ponto baixo em cima, e onde tem o ponto baixo a gente vai fazer o ponto fantasia. Então, aqui eu fiz o fantasia e aqui vai ser o ponto baixo. Na correntinha do ladinho aqui, tá? Aqui nesse aqui eu vou fazer um ponto fantasia, então laço o fio, entro aqui atrás, laço, estico, laço e tiro as 3 alças. O próximo é um pontinho baixo na correntinha. O próximo é um ponto fantasia aqui atrás desse ponto baixo. Ó, e tá intercalando assim. Na carreira seguinte, o ponto fantasia vai ser aqui atrás desses pontos baixos. Vamos continuar. Certo? Então, vamos repetir, que agora a gente já sabe fazer o ponto, né? Até chegar aqui no finalzinho, quando chegar aqui eu fecho a carreira com vocês e inicio a próxima juntos. Fiz aqui minha segunda carreira com o ponto fantasia, já é a terceira carreira no total, né? Com a primeira lá de ponto baixo. Tá ficando assim, agora já começa a pegar o formato da bolsa certinho, ó. Que o ponto já pesou. Aí, nessa carreira aqui é diferente, a gente faz o fechamento e começa diferente. Vem aqui na alcinha, leva essa alça pra trás e ajusta. Tô saindo bem em cima do ponto fantasia, então aqui vai ser um ponto baixo. Então, eu vou laçar o fio lá atrás, trago aqui pra frente, alcanço aquela argolinha, laço o fio e faço aqui o ponto baixo. Aí, o ponto seguinte já é o fantasia nesse ponto baixo aqui. E é só uma repetição agora. Quando você tiver dúvida na hora de fazer os fechamentos seguintes, vai ter a explicação anterior, que foi quando a gente começou com ponto baixo, com ponto fantasia, né? E vai ter a explicação quando a gente começa com ponto baixo. É só assim a tela em cima. Se você quiser fazer ela em 2 cores ou mais cores, fazer uma troca de cor, né? Aqui em seguida do vídeo eu já vou te mostrar como eu vou fazer a troca de cor, que a minha
Quando chegar na metade, eu vou trocar a cor. Então, se você for fazer de uma cor só, é só continuar essa repetição até lá em cima e no final você volta comigo pra gente continuar. Eu vou fazer aqui a minha até chegar na metade e já volto. Agora eu vou pedir desculpa, mas nessa parte específica do vídeo onde eu troco a cor, o vídeo saiu diferente, saiu no formato diferente, tá? Mas é só essa parte aqui. Espero que vocês entendam. Então, foram 11 centímetros, 6 carreiras desse ponto fantasia mais a primeira carreira, tá? Então, dá 7, né? Então, aí, chegou no final dessa carreira, eu vou trocar de cor. E aí, eu vou fazer o fechamento aqui. Esse fechamento é o do ponto baixo. Então, eu vou entrar aqui. Vou colocar essa alça na agulha na hora de fazer a troca. Vou pegar a cor nova. Vou deixar uma ponta lá pra dentro de uns 8 centímetros, 10. E vou puxar aqui pra frente uma correntinha que vai ser meu primeiro ponto baixo aqui com essa cor nova. Vou cortar essa cor que eu tava trabalhando antes e já vou arrematar ela no meio dos pontinhos que eu vou fazendo aqui, tá? Então, o próximo ponto é o ponto fantasia. Então, venho aqui, laço meu fio, trago até em cima e fecho o ponto fantasia aqui. O próximo é uma correntinha. Uma correntinha não, um ponto baixo na correntinha. Ó, deixa eu fazer de novo, que eu não peguei outra ponta de fio aqui. Mantenho as duas pontas aqui. Entro, laço e faço ponto baixo. Próximo é o ponto fantasia. Próximo, ponto baixo. Aí, já fiz a troca de cor. E aqui por dentro o fio vai ficar assim. O ponto fantasia, ele não pega o fio, né? Então, não fica tão bonito. A gente pode fazer o acabamento, esse arremate, com a própria agulha de tapeçaria. E aí, a gente vai escondendo assim por trás dos pontos. Até ficar bem firme. Esse aqui eu vou deixar pra fazer o mesmo quando eu fizer essa carreira toda, porque daí vai ter mais pontos dessa cor, pra eu poder esconder atrás deles. E aí, vou continuar aqui até chegar na altura desejada e volto com vocês ali em cima pra gente continuar. Eu subi aqui mais 5 carreiras na nova cor, totalizou aqui 12 carreiras no total e 18 centímetros de altura até agora. No fim aqui nós vamos ainda fazer um acabamento, então chegou aqui no último pontinho. Vou fazer aqui como se eu fosse fazer o fechamento normal. E nós vamos fazer um acabamento de ponto baixíssimo, só que ele não é o tradicional, a gente vai pegar só na alça de trás, tá? Então, fiz isso, agora eu vou começar os pontos baixíssimos. Então, pra pegar só na alça de trás, eu vou ter que entrar no meio das duas perninhas que tá formando esse elo. Então, eu vou colocar minha agulha aqui bem no meio e alcançar o elo na agulha. Deixa bem firme pra não marcar. Laça o fio e puxa aqui pra frente. Vai ficar uma alcinha só, você não vai fechar ponto nem nada. Vai vir agora pra essa próxima correntinha no meio dela. Laça o fio, esse fio lá de trás vem dentro desse que já tava na agulha. E você faz aqui um ponto baixíssimo. Próxima correntinha, laça, faz um baixíssimo. Na próxima, laça, faz um baixíssimo. E aí, a gente vai fazer essa repetição na voltinha inteira. O ponto baixíssimo só pegando na alcinha de trás da correntinha.
Fiz a minha carreira toda com ponto baixíssimo, só na alcinha de trás. Deu esse detalhe aqui. E agora, chegou aqui na última correntinha, a gente vai parar e vai cortar o fio. Lembrando que aqui tá saindo a primeira correntinha. Eu tô parando aqui nessa outra correntinha anterior, tá? Você vai cortar o fio deixando sobrar aí uma pontinha de uns 10 centímetros. Vamos puxar essa alça toda pra fora e pegar a agulha de tapeçaria. Aqui nesse espacinho que ficou aberto, a gente vai fazer uma correntinha como essas. E aí, nessa primeira correntinha que fizemos aqui do primeiro ponto baixíssimo, eu vou pegar minha agulha e vou passar por trás do ponto dessa correntinha, de baixo pra cima, levando essa alcinha aqui lá pra cima. Fiz a parte de baixo da correntinha. A parte de cima da correntinha eu venho aqui por cima e entro com a agulha dentro dessa última correntinha, apontando já lá pra dentro da bolsa. Ajusta aqui pra que fique parecendo uma correntinha também. E aí pronto, ó. Aqui é só arrematar esse fio por dentro pra deixar firme. Pronto. Essa bolsa você pode utilizar assim, colocando uma alça nesse modelo. Ou do jeito que eu vou fazer agora, que eu gosto de dobrar assim pra deixar um pouquinho menor aqui na parte de cima. Aí eu dobro e coloco a minha argola, que eu vou encaixar a alça, nessa dobrinha aqui. Então eu só passo a argola aqui pra manter essa parte assim mais curvada. Desse jeito assim. E aí eu encaixo a alça nessa argola. Aqui eu também fiz um tassel, eu vou deixar o link pra vocês verem como eu faço tassel aqui embaixo na descrição do vídeo. É bem tranquilo de ser feito, tá? E também é opcional. E aí eu encaixo ali juntinho. Aqui por dentro nós precisamos colocar um fecho, ou por fora mesmo. E eu vou colocar minha etiqueta também e já volto aqui com vocês. Esse fecho aqui eu coloco com fio transparente de nylon, tá? E costuro com uma agulha de costura normal. A minha etiqueta, esse modelo que eu vou usar hoje, eu coloco com o próprio fio de malha. Eu corto o fio de malha em uma tirinha menor e encaixo aqui na etiqueta pela frente, pra ficar esse detalhe aqui. Aí eu só coloco, posiciono onde eu quero e puxo essas pontinhas lá pra trás. Lá atrás eu amarro essas pontinhas, corto e pronto. Prontinho, esse foi o resultado. No final ela ficou pesando 570 gramas, com a altura de quase 19 centímetros. Uma largura aqui mais na base de 8 centímetros. E um comprimento de 24 centímetros. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que consigam fazer também. Se fizerem uma como essa, não esqueçam de me marcar lá na minha outra rede social, que eu vou gostar muito de ver o resultado. Não sai daqui sem se inscrever no canal. E espero te ver aí no meu próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!